Olá! Nessa aula falaremos sobre répteis. O primeiro tópico será a ordem evolutiva. São três principais teorias. A de Lamarck, que afirmava a lei do uso e do desuso. Conforme os seus ideais, uma coisa que não fosse utilizada várias vezes perderia a sua utilidade se atrofiando. A de Darwin ia contra a de Lamarck. Dizia que só os organismos mais bem adaptados ao meio que sobreviveriam. Já o neodarwinismo tem as mesmas ideias de Darwin, porém tem a mutação e a recombinação gênica. A principal comparação entre o Lamarck e o Darwin. O Lamarck dizia que, conforme as girafas iam usando os pescoços, os respectivos iam aumentando, até que elas conseguiam pegar as folhagens mais altas. Já Darwin dizia que tinha girafas com pescoço pequeno, pescoço intermediário e pescoços grandes. As de pescoço pequeno, por não conseguir alcançar o alimento, morriam. Ficava de intermediário e a de grande. Só que a de intermediário ia ter menos comida do que a de grande. Com isso, a de porte grande ia conseguir comer toda a folhagem. Mas por que os répteis sobreviveram? Eles tinham a presença de casca calcária, envolvendo o ovo, e a sua pele impermeável, ou seja, ela contém queratina que evita a perda de água para o ambiente. Eles têm a pele revestida por escamas epidérmicas, por placas córneas e ainda por placas ósseas que ajudam as tartarugas a se protegerem de predadores. A fecundação agora é interna, independente da água, diferente das outras ordens. Por quê? Ela não necessita que o gameta vá nadando até o óvulo. A respiração é pulmonar, que por isso o pulmão é um órgão mais bem eficiente entre as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico. Os músculos são bem desenvolvidos e as cobras apresentam dentes com presas inoculadoras de veneno. Bom, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre as características gerais dos cordados. Os cordados são triblásticos, ou seja, eles possuem mesoderme, ectoderme e endoderme, e além disso, eles possuem celoma verdadeiro. Eles são bilatéreos, ou seja, se você partir uma tartaruga ao meio, você terá dois lados iguais e idênticos. Eles são deuterostômios, assim como nós, eles originam o ânus e depois a boca. A classe dos répteis divide-se em 4 ordens. A esquamata, que representa as serpentes e os lagartos, a quelônia, que reúne as tartarugas, os cágados e os jabutis, a crocodília, que reúne os crocodilos e os jacarés, e a rhincocefale, que reúne apenas as tuataras, que tem uma história muito interessante. Essa aqui é uma das ordens da classe Reptilia. A esquamata tem como um dos representantes a cobra cascavel. Essa cobra é muito conhecida por causa do chocalho que ela tem no final de sua cauda. Muitas pessoas dizem que esse chocalho, cada anel dele é de um ano da cobra, mas isso não é verdade. Cada anel desse é de cada troca de pele que a cobra tem. Mas não necessariamente quando você achar uma cobra dessas, a quantidade de anéis vai ser a quantidade de vezes que ela vai ter trocado de pele, pois alguns desses anéis podem ser perdidos conforme a sua vida. Elas estão muito presentes em todo o continente americano e mais frequentemente no território brasileiro. O barulho do chocalho pode ser ouvido a dezenas de metros de distância. Essa cobra é uma das mais venenosas do mundo. Mas se você pensa que um ser adulto é venenoso, um filhote é mais venenoso ainda, porque ele não consegue controlar a quantidade de veneno que ele injeta na sua presa. Ela não chega a medir 2 metros, ela vive em campos abertos e regiões secas e pedregosas. As cobras se movimentam numa forma de S, devido à falta de patas ou algo do gênero. O veneno da cascavel, ele é muito potente. Geralmente ele mata as pessoas ou qualquer outro tipo de presa para ela ou faz perder algum membro.
Agora eu vou mostrar pra vocês um videozinho no qual ele mostra o veneno da cascavel coagulando um sangue. Isso acontece muito rápido. Это ужас. Змеиный яд стоит кучу денег. Грамм высушенного яда стоит дороже грамма золота. Я смог убедиться сам, каково воздействие яда Ники Рассела на кровь жертвы. Через несколько секунд кровь свернулась, жертва, несомненно, была бы мертва. Como vocês puderam ver, ele coagulou, o veneno da cobra coagulou sangue muito rápido. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em cobras peçonhentas e não peçonhentas. Se vocês não sabem, a diferença é: peçonhentas são cobras com veneno, não peçonhentas, cobras sem veneno. Elas têm algumas diferenças. Nas peçonhentas, a cabeça é achatada, triangular e bem destacada. Já nas não peçonhentas, a cabeça ela é estreita, longa e pouco destacada. Devido aos hábitos, as peçonhentas têm hábitos diurnos e as não peçonhentas têm hábitos noturnos. Então, se você quer dar um passeio no meio do mato ou fazer alguma coisa de noite, procure se proteger bastante, usando botas de borracha ou alguma coisa do tipo. Em relação aos movimentos, as peçonhentas são lerdas, diferente das não peçonhentas. Devido à cauda, as não peçonhentas elas se afinam gradualmente e as peçonhentas se afinam bruscamente. Em relação às escamas do corpo, peçonhentas, as escamas são alongadas, pontudas, imbricadas, com carena e apresentam um aspecto áspero. Nas não peçonhentas, elas são achatadas, sem carena, apresentando um aspecto liso ou lubrificado. Essa cobrinha aqui é uma espécie descoberta ano passado e ela habita uma área muito usada para mineração no Panamá. Mas essa atividade vem distraindo muito o habitat natural dessa cobra. Ela recebeu o nome de Noalamina, ele quer dizer não às minas, por causa do local onde ela é encontrada. Vocês sabem que as cobras ficam mostrando a língua, né? Mas sabem para que isso serve? Elas mostram a língua para sentir o cheiro. Ou seja, toda vez que ela coloca a língua para fora, tem um órgão localizado no céu da sua boca, o órgão de Jacobson, que faz com que a cobra sinta o gosto do ar. A iguana é outro representante dos esquamatas. Essa aqui é a iguana verde. As iguanas são dos répteis mais criados em cativeiro. Eles têm hábitos arborícolas, isso é, estão localizados em árvores. Eles podem chegar a ter 180 centímetros. Eles são características das regiões tropicais das Américas, América Central, norte do Brasil e região central do México. Esse animalzinho aqui é muito pacífico, mas quando ele se sente ameaçada, ela pode revidar com mordidas ou chibatadas com a cauda. Chibatadas com a cauda, vocês podem ver que crocodilos e jacarés também fazem isso. Esse lagarto aqui é o maior que existe, é o dragão de Komodo. Ele é endêmico da ilha de Komodo, na Indonésia. Eles podem atingir 3 metros e pesar cerca de 70 quilos. Outra ordem da classe Reptilia é a Quelônia. Um dos representantes desse grupo é a tartaruga de pente.
Essa tartaruga ela pode chegar a 100 centímetros e pesar de 73 a 1.014 kg. A cabeça dela ela é alongada, cônica e termina com uma boca em forma de bico, e pronunciado mais acentualmente do que em outras tartarugas marinhas. As barbatanas dela têm garras bem visíveis, e devido ao consumo de alguns cnidários venenosos, a carne dessa tartaruga é altamente tóxica. Então, se você quer comer carne de tartaruga, pense bastante nisso, pois além dela ser tóxica, esses animais já estão em extinção. Bom, eu aposto que muitos de vocês acham que crocodilos e jacarés são exatamente a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que existem sim algumas diferenças e que a gente tem como diferenciá-los. Bom, começando, eles pertencem a famílias totalmente diferentes. Os crocodilos são da família Crocodilidae e os jacarés da Alligatoridae. Os jacarés têm o focinho largo e arredondado, e os crocodilos têm a cabeça mais afilada. Os crocodilos possuem nas escamas do ventre os chamados poros glandulares. O que são eles? Nenhum estudioso até hoje conseguiu identificar o que ao certo eles fazem, mas a maioria deles acredita que eles servem para trocar calor ou água com o meio ambiente. E todos eles dizem que a diferença mais visível está nos dentes. Todos os crocodilos apresentam o quarto dente do maxilar inferior hipertrofiado e encaixado numa cavidade lateral na parte externa da boca. Esse dente fica exposto mesmo com a boca fechada, ao passo que nos jacarés ele fica escondido dentro da boca. Aqui nós podemos ver que ele fica na parte exterior da boca e no jacarés ele fica dentro. Bom, os jacarés ou caimões habitam a América. Eles são da família Alligatoridae e são muito parecidos com os crocodilos, como nós já tínhamos visto antes. Na América do Norte ocorre predominantemente o gênero Alligator. O tamanho dos jacarés pode variar de 60 centímetros, que é o jacaré anão, até 6,5 metros, que é o jacaré azul, o maior jacaré do mundo. Eles podem pesar de 3 a 500 quilos. Bom, os crocodilos vivem nas Américas, na África, na Ásia e na Austrália. Eles habitam geralmente margens de rios, enquanto os da Austrália e das ilhas do Pacífico também frequentam o mar, que são os chamados crocodilos de água salgada, que são os maiores crocodilos do mundo. Eles podem medir de 6 a 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 quilos, enquanto as fêmeas raramente crescem além dos 3 metros, o que é uma tremenda injustiça porque nós fêmeas somos bem mais superiores. Os crocodilos, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. E já foram registrados crocodilos que podem correr nas margens dos rios a uma velocidade de até 16 km por hora. Bom, os crocodilos possuem de 74 a 80 dentes, mas com o tempo alguns vão caindo, outros vão apodrecendo, eles caem, aí nascem novos, e um crocodilo pode ter de 2.000 a 3.000 dentes durante uma vida. É dente pra caramba. Iconcefália. Só há 2 representantes dessa ordem. A Tatuatara, sendo ela a castanha e a verde. Eles são endêmicos da Nova Zelândia. Eles têm mais ou menos uma média de vida assim só de 100 anos, só. Sendo que eles têm 60 centímetros, pesam de meio a 1 quilo. Como você pode ver, ele tem uma aparência assim meio da era dos dinossauros. É porque ele não sofreu muitas modificações desde o período Mesozoico. Eles estão em extinção em risco de extinção desde 1895. Essa espécie está ameaçada nas 2 principais ilhas por causa da introdução de roedores e mustelídeos. Também tem uma curiosidade. Quando eles colocam ovos, os filhotes nascem, só que eles têm que ter hábitos diurnos e os pais têm hábitos noturnos, porque eles correm risco de morrer. As características. Os répteis eles são notocordados no período embrionário, possuem fendas branquiais,
mas ao longo da evolução elas se tornaram fósseis auditivas, o sistema nervoso dorsal, e foram os primeiros vertebrados a conquistar o meio terrestre. São psilotérmicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua temperatura corporal vai ser igual à temperatura do ambiente. Eles têm cloaca, ou seja, é por onde é eliminado fezes e urina, sendo ela o ácido úrico. É melhor eliminar a urina, o ácido úrico, porque ela solta menos água do que a amônia, por exemplo. Tanto que tem alguns lagartos que comem as suas fezes de novo. A respiração pulmonar e o sistema circulatório fechado, duplo e incompleto, com coração tricavitário, sendo 2 átrios e 1 ventrículo. Eles são dioicos, ou seja, 2 casas, não são hermafroditas. A fecundação interna, como já foi falado, o desenvolvimento direto, não tem larva nem pupa, e são ovíparos. Bom, o sistema nervoso dos répteis é sistema nervoso dorsal, também conhecido como tubo nervoso dorsal. Ele origina-se na ectoderme do embrião, formando o tubo nervoso, que está localizado na região dorsal do corpo, por isso, sistema nervoso dorsal, e está sobre a notocorda do embrião. É a partir desse tubo que será formado o sistema nervoso. O sistema circulatório. Como podemos ver na imagem, o sangue vem deste lado dos pulmões, é bombeado no coração e vem para este lado. Já deste lado, o sangue vem dos tecidos, é bombeado no coração e vem para cá. Como você pode ver, isso é um ciclo contínuo. Ele representa 3 cavidades, como já foi citado, sendo 2 átrios e 1 ventrículo. O coração dos répteis crocodilianos tem uma diferença, são 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Assim podemos dizer que a circulação dos répteis é dupla e incompleta, em função disso que os animais desse grupo são psilodérmicos. O sistema respiratório ele é muito eficiente, pois a respiração é pulmonar, na maioria dos casos, diferente dos anfíbios. Um modo de respiração é o da cobra, como eu já citei anteriormente, através do órgão de Jacobson, o qual ela consegue sentir o gosto do ar. Na maioria dos répteis, o mecanismo de pressão negativa é responsável pela ventilação dos pulmões. O movimento das costelas e da parede corporal expande a cavidade torácica, diminuindo a pressão dos pulmões e puxando o ar para dentro deles. O ar é expelido pelo movimento para a frente das costelas e da parede corporal, o que comprime os pulmões. As costelas de uma tartaruga fazem parte da carapaça, portanto, esse movimento da parede corporal das costelas é impossível. Elas inalam o ar contraindo os músculos que aumentam o volume da cavidade visceral, criando pressão negativa para levar o ar para os pulmões. As tartarugas exalam ar contraindo músculos que forçam as vísceras para cima, comprimindo os pulmões. Algumas tartarugas também respiram pelas mucosas da faringe. O sistema reprodutor. Todas as fêmeas são ovíparas, isto é, quando fecundadas, põem óvulos. No óvulo se desenvolve o embrião, que ele é coberto por uma bolsa cheia de líquido, a vesícula amniótica. Ela garante o desenvolvimento do embrião, como a gente pode ver nessa imagem. Também tem a vesícula vitelínica. Ela é repleta de comidinhas do embrião, as reservas alimentares. O vitelo garante a sobrevivência do embrião com alimentos provenientes do óvulo, que é basicamente a mesma coisa que a vesícula amniótica, que é a vesícula vitelínica. O alantoide, ele recolhe o ácido úrico e imobiliza na forma de cristais que não interferem na vida do embrião. O alantoide está por aqui. E também a alcório, é uma membrana ricamente vesiculada, que faz as trocas gasosas de oxigênio
e CO2. A importância ecológica. Sim, os répteis têm importância ecológica. Eles são predadores de uma grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, e assim atuam controlando a abundância destes animais no ecossistema. Eles são componentes fundamentais de um ecossistema, onde encontram e para a manutenção de processos ecológicos. Muitas serpentes possuem glândulas que produzem veneno. Esses venenos muitas vezes são usados em indústrias farmacêuticas para fazer remédios, coisas do gênero. A carne de jacarés, lagartos e até serpentes pode ser consumida como fonte de proteína. Aí tem aquela história, você tá na mata, tá com fome e tu acha uma cobra. Aí tu acha uma cobra e tu vê que ela é venenosa. Tu vai tirar a cabeça dela fora e depois que tu tirar a cabeça dela fora, tu vai enterrar essa cabeça. Por quê? Porque a cabeça de uma cobra venenosa pode te picar, pode te matar ou pode te paralisar e fazer você perder um dos seus membros até 2 dias depois que ela foi cortada. Então, por isso é importante enterrar ela bem fundo. E tirar a pele e tirar todas as vísceras de dentro, para não correr risco de acabar querendo, numa boa intenção, acabar morrendo. E o couro dos crocodilianos e serpentes foi e ainda é utilizado como matéria em artigos do vestuário. Sim, ainda em pleno século XXI temos pessoas que usam couro de crocodilos e de serpentes para se vestir. Bom, agora a gente vai colocar em prática toda a nossa aula. Nós precisamos saber qual é a ordem que reúne animais endêmicos da Nova Zelândia, as tuataras. Quais são? As rinoceróis, isso mesmo. Agora, a ordem que reúne, dentre outros animais, os gaviais e os jacarés, que é a crocodilo. A ordem que reúne espécies tanto aquáticas quanto terrestres, que é a quelônia. E a ordem que reúne lagartos, serpentes e cobras cegas, que é a esquamata. A transição dos seres vivos da água para a terra levou milhões de anos para acontecer. Neste período, uma série de alterações ajustou gradualmente o plano estrutural dos organismos, permitindo a resolução de problemas de habitação no ambiente terrestre. O ambiente terrestre oferece vantagens como maior disponibilidade de oxigênio e exposição à radiação solar. Por outro lado, a baixa disponibilidade de água aumenta o risco de desidratação e impõe restrições à reprodução das espécies. Dentre os eventos que permitam o sucesso na transição dos seres vivos do ambiente aquático para o terrestre, podemos citar 1. O surgimento do ovo amniótico. 2. O surgimento do tubo polínico. 3. A presença de um rim que excreta amônia. 4. A presença de pele seca e queratinizada. Das assertivas acima são verdadeiras. O surgimento de um ovo amniótico. A presença de um rim que excreta amônia. Nós aprendemos que o rim excreta ácido úrico. A presença de pele seca e queratinizada. Aí por eliminatória a gente sabe que tem o 1 e o 4. Todos têm, só que não tem o 3, então é 1, 2 e 4. Alternativa C. Vai. Qual a função das células mais superficiais da epiderme dos répteis que são ricas em queratina? Como nós vimos, a queratina ajuda a não perder a água para o ambiente. O que significa dizer que os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais pecilotérmicos. Como foi citado várias vezes ao longo da aula, quer dizer que a temperatura dos animais é igual à do ambiente. Como é o sistema digestório dos répteis? Ele é completo. Tem ânus e boca. Um menino colocou a mão no buraco onde havia uma cobra, e apesar de não tê-la tocado, foi picado por ela. Seu pai, um biólogo, mesmo sem ver a cobra, deduziu que ela era peçonhenta, e socorreu o filho tratando-o com soro antiofídico. Que característica desse réptil levou o pai a deduzir que se tratava de uma cobra peçonhenta? Cite outra característica morfológica facilmente identificada na maioria dessas cobras. Primeiro, ela inoculava veneno. Segundo, a cabeça dela podia ver que ela era achatada. Bom, nós agradecemos pela atenção, pela aula e esperamos ter ajudado vocês.